a nossa série de mensagens Juntos, num só ritmo, encontre seu papel na comunidade de discípulos. Semana passada nós iniciamos essa série e semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a nossa convocação, sobre o fato de sermos convocados, de sermos chamados a trabalharmos para a obra de Cristo, né? Somos salvos através de Cristo. O diferencial nosso da seleção brasileira, por exemplo, de todas as outras seleções que foram convocadas para a Copa do Mundo, é que aqueles jogadores das outras seleções, eles foram convocados dado o mérito do seu futebol. E a gente descobriu semana passada que nós fomos convocados não porque nós somos, ou fazemos, ou pensamos que somos alguma coisa, mas nós somos convocados graças àquilo que Cristo é em cada um de nós. Então a gente chegou à conclusão semana passada que a nossa convocação, ou seja, a nossa salvação, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós somos, mas tem a ver com aquilo que Deus é na minha vida e na sua vida. A gente descobriu que não é uma escolha nossa, mas é uma escolha de Deus. O texto semana passada disse bem claro, olha, não é pelas nossas obras para que a gente não fique orgulhoso dela, mas é por aquilo que Deus fez em cada um de nós. Hoje a gente vai entrar num assunto sobre a necessidade de existir essa convocação, a necessidade de sermos chamados desde já. Essa música tema que a gente acabou de cantar agora, ela é baseada e ela foi escolhida para ser música tema dessa série de mensagem, justamente por causa da mensagem de hoje. Porque eu olho um pouquinho para o mundo nos dias de hoje, eu percebo um certo equívoco na ideia de ser chamado para trabalhar para Cristo. Eu vejo duas situações que, quando eu olho para a Bíblia, eu não concordo muito. Uma delas é que quando as pessoas são chamadas, nossa, parece que foram chamadas para uma festa. Quando as pessoas recebem um chamado para trabalhar para Deus. Nossa, parece que estão indo para uma festa. Eu vejo pessoas dizendo, olha, eu fui chamada, estão todas alegres, nossa, que alegria, né? Eu me lembro quando recentemente um diácono da nossa igreja foi eleito, como a esposa dele ficou feliz, eu falei para ela, olha, guarda que você vai ver que às vezes não é motivo de tanta alegria assim não. Né? Na Bíblia mostra, os únicos homens que foram chamados e aceitaram de prontidão o chamado, foram os discípulos, porque no fundo, eles não sabiam na onde eles estavam entrando, eles não conheciam direito quem era Jesus, eles não sabiam direito o que esse Jesus estava preparando para a vida deles, então eles aceitaram. Um segundo movimento que eu vejo de pessoas que são chamadas é um pouco de soberba, né? Eu conheço muito pastor que chega na igreja pensando, eu sou a solução para o problema da igreja, agora eu cheguei, os problemas da igreja acabaram, né? Ou então, algum presbítero, algum diácono, ou líder do louvor, não sei, algum tesoureiro da igreja. Agora que eu sou tesoureiro, os problemas financeiros acabaram, né? A zeladoria da igreja, agora que eu faço a zeladoria da igreja, os problemas acabaram, a igreja vai ficar sempre em ordem, né? Não sei, o presbítero, agora eu sou presbítero, né? Sou vice-presidente do conselho, sou secretário, agora os problemas da igreja daqui para frente vão acabar. Uma certa soberba, né? E quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nenhuma festa, nem uma soberba, né? E aí você pode estar dizendo assim, mas essa mensagem então é para os presbíteros, para o pastor, para o líder do louvor. Semana passada a gente terminou a pregação e o último versículo de Efésios que a gente leu foi esse aí. Pois foi Deus que fez o que somos agora. E a gente viu semana passada que nós não éramos nada e Cristo nos escolheu. E ele fala, em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, eu quero dar uma informação para você. Se você está aqui, eu duvido, mas plenamente, que Deus te chamou para vir para a igreja, para você ficar sentado simplesmente no banco, né? Eu acredito que nem todo mundo aqui, ou 99%, não tem o dom de flanela. Flanela é aquele que fica sentado ilustrando o banco. Nosso caso é cadeira, não dá para ilustrar mais. Mas eu duvido que Deus te chamou para ficar sentado no banco. Deus te chamou para alguma coisa. Quando a convocação da seleção brasileira saiu, cada um foi convocado esperando entrar na Copa do Mundo para jogar. O Ronaldo, tido como fenômeno,
quando ele é entrevistado falando sobre as Copas do Mundo que marcaram a vida dele, e ele jogou ele participou da Copa do Mundo de 94, de 98 e de 2002, ele nem menciona direito a Copa do Mundo de 94, porque na Copa do Mundo de 94 ele não saiu do banco, ele ficou sentado todos os jogos. A de 98, a de 2002, ele participou ativamente. O sonho daquela pessoa que ela é escalada, é ser escalada para entrar no jogo. E às vezes o sonho do cristão é ser chamado para ser cristão, mas deixa eu ficar na cadeira. O texto de semana passada disse assim, olha, todos nós, aquilo que nós somos agora, na nossa união com Cristo, foi Ele que nos fez para que a gente pratique as boas obras. Então eu queria dizer para você o seguinte, te dar uma simples informação. Você não foi chamado, nós não fomos chamados para ficarmos sentados no banco, para ficarmos sentados na cadeira. Nós fomos chamados para algo. Semana que vem, a gente vai discutir um pouquinho esse algo o quê. Hoje eu quero te dar alguns parâmetros e quebrar um pouco aquela filosofia de agora eu sou chamado, agora os problemas da igreja acabou. Agora que o pastor falou que eu estou para trabalhar, todos aqueles problemas que eu sei que a igreja tem vai acabar porque eu vou começar a trabalhar. Eu quero quebrar alguns parâmetros hoje e entender como funciona esse chamado de Deus em nossas vidas e convidar a gente a ter uma reação diante desse chamado. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Jeremias 1, de 1 a 7, até um pouquinho mais, se avançar mais alguns versículos, vai resumir um pouquinho o chamado de Jeremias por uma obra de 40 anos. Jeremias trabalhou como profeta do Senhor por mais ou menos 40 anos, diante de 5 reinados diferentes, diante de 5 reis diferentes. Jeremias trabalhou. E o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, resume um pouquinho como foi o chamado de Jeremias, como foi a reação dele, e eu queria olhar para a reação dele, olhar para aquele diálogo dele com Deus, e aplicar isso em nossas vidas, ver como que isso pode ser aplicável em nossas vidas. Jeremias 1, de 1 a 7, diz o seguinte: este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora de sua terra. Isso aconteceu no 5º mês, no ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse, aí já é Jeremias falando, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo que eu mandar. Só até aí. Esse texto, então, ele resume mais ou menos o início do ministério de Jeremias. Como Deus chegou para Jeremias a primeira vez e conversou com ele. Eu não sei se você se lembra da sua conversão. Provavelmente não foi desse jeito. Você não viu Deus chegando para você e falando com você ali num ato e de repente, de um momento para outro, você mudou a sua vida. Não sei se você se lembra como foi a sua. Eu me lembro como foi a minha. E Jeremias se lembra como foi a dele e está compartilhando com a gente como foi o momento que ele foi chamado por Deus para trabalhar na obra de Deus. E o texto vai mostrar ali a partir do versículo 5, como Deus chegou para ele e conversou com ele. O versículo 5 diz o seguinte: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Só que é para a gente lembrar um pouquinho de semana passada. Antes do seu nascimento, eu escolhi e separei, ou seja, a convocação de Jeremias vem para Jeremias sem ele ter mérito nenhum, mais uma vez. Mais uma vez, Deus olha para Jeremias e fala assim, olha,
eu escolhi você antes de você ter nascido, quando você estava no ventre da sua mãe. E quando eu chamei você para ser profeta, foi dessa época também. Não havia mérito nenhum em você. Isso tem que quebrar um pouco a soberba de algumas pessoas que falam, agora é minha vez, né? Como eu não gosto muito, e eu vou falar agora, vou dar quase que um tiro no pé, de pastores que quando vão pregar numa igreja, pregam sempre assim, para as outras pessoas, porque vocês têm que mudar a sua vida. Como se o pastor fosse assim, tivesse um degrau acima, e o pastor nunca erra, né? Todo pastor, ele é membro do presbitério. O presbitério, hierarquicamente, é um órgão acima da igreja, que ajuda a tomar conta das igrejas, e cada presbitério cuida de um número determinado de igrejas, né? Eu sou pastor, membro do presbitério de Araras, presbitério de Leme, que cuida das igrejas de Arara, Leme e Pirassununga. Uma vez, numa reunião do presbitério, onde tinha só pastor e presbítero, um pastor chegou com o carro dele, e essa reunião era num acampamento lá em Santa Bárbara do Oeste. Um pastor chegou com o carro dele dentro do acampamento, desceu do carro, fechou a porta, acionou o alarme, e de repente ele fez um gesto que lembrou de uma coisa, voltou para o carro, abriu a porta, tirou a frente do CD player, colocou numa caixinha, fechou a porta de novo e acionou o alarme. Aí teve um presbítero que falou para ele assim, ô pastor, que é isso? Aqui o senhor está só entre pastores e presbíteros, fique em paz. Ele olhou e falou assim, vocês roubam Deus até no dízimo e nas ofertas, eu acho que vocês não vão me roubar, né? É melhor eu levar o CD player comigo. E foi embora. Isso é uma verdade, porque a gente tem que parar para pensar que apesar de pastores, presbíteros, diáconos, líderes do louvor, não era porque eu era alguma coisa ou a gente era alguma coisa e nós fomos escolhidos. A palavra de Deus está dizendo assim, olha Jeremias, eu te escolhi quando você estava no ventre da sua mãe. Ou seja, quando você era quase nada de coisa nenhuma, eu olhei para você e falei assim, você vai ser profeta de uma grande nação. Deus olha para cada um de nós aqui, está olhando para você nessa noite, e está dizendo assim para você, olha, eu te escolhi antes de você nascer. E antes de você ser uma substância, ter um formato, eu já tinha te escolhido para você ser um servo e trabalhar para mim. Não é porque Deus olhou para a gente e falou assim, olha, o Rafael fala tão bem, né? E agora que eu me ouço, eu sei que eu não falo tão bem assim, né? Mas o Rafael fala tão bem, né? Vou levantar ele para ser pastor. Olha, o Joanir tem uma maestria em mexer com a vida financeira da igreja, eu vou colocar ele para ser tesoureiro da igreja. A Patrícia é tão zelosa com a casa dela, vou colocá-la para ser zeladora da igreja. Não foi porque Deus olhou para a gente e falou, olha as características que vocês têm, por isso eu vou eleger vocês. Mas Deus olhou para a gente e falou, olha, vocês não tinham nada. Nós éramos uma substância ainda informe. Vocês estavam no ventre da sua mãe. Aí Deus olha para a gente e fala, olha, eu vou capacitar vocês a isso e vou eleger vocês para serem meus servos. Deus olha para Jeremias e fala, Jeremias, você não era nada. Você estava no ventre da sua mãe. Eu te escolhi quando você estava lá. Deus olha para cada um de nós e fala assim, olha, quando você era, eu prefiro dizer assim, quando a gente era menos ainda, né? Quando nós não tínhamos nem nascido, Deus olhou para cada um de nós e falou assim, olha, vocês vão ser escolhidos para trabalharem para mim. E aí, aquilo que eu falei, normalmente, nos dias de hoje, há uma política de quando as pessoas ouvem isso, ficam felizes, né? Nossa, Deus vai me usar. Eu aconselho a cada um de nós, talvez, ter a mesma atitude que Jeremias teve. Olha o que o texto diz. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. A primeira desculpa de Jeremias, eu não sei falar. Uma atitude saudável de um cristão, quando ouve um chamado de Deus, é encontrar a primeira porta que tem perto dele, e sai correndo. Se eu puder dar um conselho para você, quando você ouvir Deus falando, se eu puder dar um conselho saudável para você, olha, encontre uma porta e saia correndo. Porque dá uma olhada, vamos fazer uma lista de quem Deus chamou e as atitudes que Deus pediu para cada pessoa fazer. Chega para Moisés, fala, Moisés, você vai voltar lá no Egito. Na época o Egito era um império. Você vai chegar no Egito, você vai pegar o líder do Egito e falar assim, sabe esse povo que está trabalhando de graça para você? Eu vou levar todo esse povo embora porque esse é povo de Deus. É isso que Deus pediu para Moisés. Deus chega para Noé, constrói um barco imenso. Noé fala assim, Deus, não tem rio aqui perto, não tem mar.
Calma, Noé, eu vou fazer cair água do céu. A gente tem que entender que até então nunca havia caído água do céu. Ó, vou fazer cair água do céu, vou fazer chover, vai inundar a terra, você vai ser salvo com esse barco. E Jonas, então? Quem aqui nunca criticou a atitude de Jonas de fugir para Tarsis, quando Deus manda ele para Nínive? Jonas, eu quero que você vá para Nínive falar contra aquela cidade. Quem é que nunca fugiu para Tarsis? Quem é que nunca criticou Jonas por ter feito isso? Mas Deus fala para Jonas, ó, você vai chegar naquela cidade, vai apontar o dedo na cara de todo mundo e vai dizer que todo mundo é pecador, ninguém presta, é tudo um bando de safado. É isso que você vai dizer naquela cidade, que Deus está nervoso com aquela cidade e vai destruir aquela cidade. É isso que Deus mandou Jonas fazer. Jonas pegou, fugiu para Tarsis. A atitude saudável de alguém quando Deus chega a falar com ele é falar, eu não quero isso para mim, porque via de regra é muito penoso. E aí, a Bíblia não apresenta, mas tem um diálogo. E aí, Jeremias automaticamente já lança uma segunda desculpa. Olha, eu não sei como falar, eu sou muito jovem. Quando uma porta se fecha, ele abre uma segunda porta e ele tenta fugir por ali. Você lembra como o que Deus pediu para Oséias? Oséias, eu quero que você vá lá no prostíbulo, pegue uma prostituta, se case com ela, porque você vai ser a representação da minha ira contra o povo de Deus. Olha o pedido que Deus faz para os seus servos. Olha aquilo que Deus chama os seus servos a fazer. Eu queria dizer aqui para cada um de nós, Deus nos chamou quando a gente ainda era uma substância desconhecida, quando a gente não tinha nascido ainda. E Ele nos preparou para fazer algo que, via de regra, eu vou deixar bem claro aqui, via de regra, nós não vamos querer fazer. A atitude de Jeremias é uma atitude saudável. É uma atitude que, via de regra, um cristão sensato pensaria em tomar. Dá uma olhada o período que Jeremias morava. Está dizendo que Jeremias recebeu essa mensagem quando quando Josias governava, filho de Amon. Amon e Josias, eles eram pessoas justas. Eles eram pessoas que verdadeiramente serviam e seguiam a Deus. Tanto Amon, quando ele era rei, quanto Josias, quando ele era rei. E aí o texto continua dizendo que depois Jeremias trabalhou na época de Jeoaquim e de Zedequias. E tanto um quanto o outro, e os reis que estavam nesse período, quanto Jeoacás e Joaquim, eles não eram piedosos. Jeremias teve que trabalhar numa época onde os reis que governavam a terra que Jeremias trabalhava, eles não serviam a Deus. E olha que quando Jeremias recebeu o chamado, Josias era rei, logo depois de Amon. E esses dois, eles eram piedosos. E esses dois serviam a Deus. Mesmo assim, o que Jeremias falou? Senhor, chama outro. Eu não sei falar. Eu sou muito jovem. Pede para outra pessoa fazer o meu serviço. Só que o texto continua. E toda vez que a gente for chamado, e toda vez que a gente pensar em inventar uma desculpa, o texto continua dizendo assim, mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas que eu enviar, e diga tudo que eu mandar. Jeremias tinha uma resposta, uma desculpa muito simples para dar para Deus. Deus, eu sei que o Senhor me elegeu, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me convocou a um trabalho, mas eu não quero, eu sou muito jovem, eu não sei falar, pede para outro. Quantas desculpas a gente já deu para não se envolver, para não vir na igreja? Quantas vezes você falou assim, o meu lugar é ficar no banco, eu sou crente que fica no banco. É uma posição muito mais confortável. Só que olha que Deus fala para Jeremias, olha, não fala que você é muito jovem, não fala que você não sabe falar, porque as palavras que você sabe falar, e as palavras que você vai falar, eu vou colocar essas palavras em tua boca, eu vou ser com tua boca. Sabe um texto que a gente não pode esquecer jamais? É o que está lá em Números capítulo 22, versículo 28, quando o Senhor usa uma jumenta para falar. A Bíblia fala que Balaão era um servo de Deus, e a Bíblia fala que tudo que Balaão abençoava era abençoado. E tudo que Balaão amaldiçoava era amaldiçoado. A Bíblia fala que um certo dia um rei chegou para Balaão e falou o seguinte, olha, eu estou numa batalha,
uma batalha contra o povo de Deus e eu vou perder essa batalha. Faz o seguinte, vem comigo e amaldiçoa o povo de Deus para que eu ganhe essa batalha. Balaão consultou a Deus e recusou. Veio esse rei novamente, falou com Balaão de novo e foi insistindo, até que certo momento Deus falou para Balaão, vai lá para você amaldiçoar esse povo, vai lá com esse rei. E aí Balaão começou a ir. No meio do caminho, Deus quis mostrar algo para Balaão e colocou um anjo diante da jumenta, diante da mula. A mula se desviou para um lado. Balaão ficou nervoso, socou a mula. A mula continuou andando, apareceu um anjo diante da mula de novo, a mula foi para o outro lado. Balaão ficou nervoso, desceu o cacete na mula de novo. A mula continuou andando, apareceu um anjo diante da mula de novo, a mula se espremeu, ficou parada sem saber. Sabe a mula quando empaca? A mula não fazia nada, Balaão ficou mais nervoso ainda e bateu na mula de novo pela terceira vez. E aí Deus agiu. Deus queria falar com Balaão, e aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Esse texto aqui é para acabar com a soberba de qualquer um. Se algum dia eu, como pastor, pensei em ser soberbo, esse texto está falando assim, meu filho, Deus usa uma jumenta para falar. Você acha que não vai conseguir usar um burro chucro, que nem você, para falar? Usa! Isso é para acabar com a soberba de cada um e para acabar com a desculpa que a gente pode dar diante de Deus quando fala assim, Senhor, pede para outra pessoa fazer, não pede para mim. Deus fala, meu filho, eu fiz uma jumenta falar. A Bíblia fala que quando Jesus estava retornando para Jerusalém e os povos gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, algumas pessoas falaram assim, Senhor, você quer que a gente cale esse povo? Jesus fala assim, se o povo se calar, as pedras vão clamar. Você tem uma desculpa para dar para Deus? Qual que é a desculpa que você tem? Eu não sei falar. Eu sou novo na igreja. Senhor, eu prefiro ficar no banco. Deus fez uma jumenta falar. Deus faz um jumento falar aqui na frente todo domingo. Qual a desculpa que a gente tem para dar para Deus? As nossas desculpas se esgotam. Deus olha para a gente e fala assim, você não tem desculpa. Fui eu que te escolhi quando você não era nada. Você acha que eu não vou te capacitar? E aí a palavra vem para o Novo Testamento e cai justamente naquele texto que a gente leu de Mateus 28, mas agora do versículo 18 ao versículo 20, quando Jesus fala assim, então Jesus chegou perto daqueles discípulos e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse texto aqui carrega com ele um dos maiores erros de interpretação teológica. Quantas vezes você ouve uma pessoa dizendo assim, a Bíblia fala que Deus estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma verdade, porém é condicionado àqueles que se dedicam a pregar o Evangelho e viver segundo a vontade dele. O texto está dizendo, olha, vão e preguem o Evangelho a todo mundo. Se vocês fizerem isso, Deus estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso tem que gerar na gente um conforto e tem que gerar em cada um de nós um incômodo. Porque se Deus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, qual desculpa que eu tenho para não fazer a vontade de Deus? Eu queria dizer para você o seguinte, o texto de semana passada nos dizia, nós somos chamados e somos escolhidos não por aquilo que nós somos, por isso nós somos salvos, porque Cristo é em cada um de nós. O texto dessa semana diz o seguinte, quando Deus nos chamou para o trabalho, nós nem existíamos ainda, nós éramos uma substância informe, nós estávamos ainda na barriga de nossas mães, e aí Cristo vem e nos chama para o trabalho. E aí o texto vai dizendo assim, olha, Ele vem e nos sustenta. Ele vem e nos sustenta para fazer a obra. Eu tenho uma história que eu já contei para os irmãos aqui, mas eu gostaria de lembrar. Certa feita, na minha adolescência, eu estudando na escola pública, um aluno, um amigo meu, um colega meu de escola, estava chorando, entristecido aquele dia, porque a namorada dele havia largado dele. E aí ele estava dizendo as seguintes palavras para mim, eu estou triste porque ninguém me ama,
Eu estou triste porque eu não tenho alguém que me ame. Olha a deixa que esse cara entregou para mim, para eu falar para ele, Jesus te ama, e evangelizar ele. Mas aí eu falei, não estou preparado para isso ainda. Quis deixar para um outro dia, quis deixar para um outro momento. No dia seguinte, quando a gente chegou na escola, tinha um murmurinho lá no pátio da escola, eu saí para a porta da escola para saber o que era. Uma pessoa passou chorando, e aí veio uma segunda pessoa, e eu abordei aquela segunda pessoa, falei, que murmúrio é esse, que conversa é aquela? Ela falou assim, sabe o fulano de tal? E o fulano de tal era aquele que eu havia conversado no dia anterior e não havia falado de Cristo para ele. Falei, sei. Ela falou assim, então, ele foi embora ontem à noite aqui da aula, desiludido, chegou na casa dele, amarrou uma corda e se enforcou. E morreu. Eu perdi a chance de falar de Deus para esse cara de Deus, evangelizar esse cara. Deus vai me cobrar um dia disso. E ele estava comigo naquele momento e ele me capacitaria a falar de Deus para ele. E aí você pode falar assim, mas talvez eu não tenha tanta chance assim. Existe uma banda secular chamada Jota Quest, que entre as músicas que eles cantam, tem uma que diz que a letra é o seguinte, quero um amor maior que eu e um amor maior que o meu. Eu conheço um amor maior do que o dele, um amor maior que ele, um amor maior que o mundo todo pode oferecer para ele. Tem uma outra música dessa mesma banda que eles cantam dizendo o seguinte, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Eles estão clamando, pedindo para alguém falar para eles, olha, eu tenho a resposta para esse problema. E o mundo canta essa música e conhece essa música. O mundo está pedindo, está clamando, alguém me ensina sobre um amor verdadeiro, sobre um amor maior, sobre um amor melhor. Me ensina como eu consigo encontrar dias melhores, dia em que serei para sempre melhor no amor, melhor na dor, melhor em tudo. E aí a gente fala assim, mas Deus, eu não sei falar direito. E aí Deus fala assim, olha, se eu fiz uma jumenta falar, eu posso fazer você falar também. O texto está dizendo o seguinte, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Se você fizer isso, Deus vai te dar poder, porque Ele estará com você todos os dias. Por mais que a gente pense em fugir, e eu confesso para os irmãos, que a reação mais saudável seria, corre, sai correndo, porque não vai ser fácil. A Bíblia me mostra que Deus me cerca e fala assim, olha, não tem desculpa que você possa dar. Existe uma verdade, que eu estou com você, te capacitando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem certeza que essa semana nós não tivemos nenhuma deixa para falar de Deus para alguém? E olha que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, pregue a palavra, seja oportuno ou não seja oportuno. Pregue a palavra. Mesmo assim, vamos pegar só os momentos oportunos. Tem certeza que essa semana nós não tivemos nenhuma chance de falar de Deus para alguém? Eu queria dizer para você o seguinte, eu, quando estava para ir para o seminário, eu inventei um monte de desculpas. E Deus foi podando todas elas. A maior de todas elas, eu deixo aqui como testemunho para cada um de nós, é que eu cheguei para o meu pai e o horário que eu fazia o seminário, não dava para encaixar seminário e trabalho, porque o seminário na época que eu fiz era quase que período integral. Tinha vários dias da semana que a gente estudava à tarde. Segunda estudava à tarde, terça estudava à tarde, quarta estudava à tarde e estudava de manhã também. Aí eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu quero fazer seminário, quero ser pastor, o senhor me ajuda? Né? Paga a minha parte do seminário? Ele, nem pensar, não vou pagar a sua parte do seminário. E aí era a deixa que eu precisava, né? Meu pai não vai pagar a minha parte do seminário, não preciso ir para o seminário, porque eu não tenho condições de como que eu vou me sustentar no seminário. Porque o seminário não é só estudar, você tem que morar em Campinas, então você tem que pagar um lugar para você morar. Aí você tem que comer, o seminário não dá comida, você tem que comprar comida. Aí eu cheguei para uma mulher lá da igreja presbiteriana da Cidade Nova, falei, olha, não vou para o seminário. Ela, por que não? Falei, não tenho condições, né? Eu não vou, como que eu vou para o seminário? Como que eu vou me sustentar no seminário? Essa mulher falou assim para mim, mas por que até agora você falava que você ia para o seminário? Eu falei, porque Deus me chamou. Ela falou assim, então faz a sua parte, obedece, que Ele te sustenta. E aí eu fiquei, e agora? O que eu falo, né? Ela quebrou minhas pernas, aí eu fui para o seminário. E Deus me abençoou. Teve uma semana no seminário
que eu tinha o dinheiro certinho para comer e beber de segunda a sexta-feira. Eu tinha um forninho elétrico em casa e eu fritava a carne de hambúrguer no forninho elétrico e fazia arroz numa boca elétrica de fogão. Arroz ficava uma delícia, porque não dava tempo de refogar. Eu jogava água, jogava o tempero e jogava arroz. E aí fritava o hambúrguer no forninho elétrico. Essa era a minha refeição durante 6 meses. Estava sadio pra caramba nessa época. E aí eu comprei a minha refeição para comer todos os dias. Um amigo meu chegou para mim e falou: Rafael, eu estou sem dinheiro, essa semana não tenho como comer. O dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem para ir embora. Eu falei: come comigo lá em casa, lá. Quando acabar a comida, a gente vê o que faz. E eu morava no corredor do seminário com 15 quartos, cada quarto 2 seminaristas. E eu morava nesse corredor. E aí ele foi todo dia para o meu quarto, a gente jantou na segunda, almoçamos na terça, jantamos na terça, almoçamos na quarta, acabou a comida. Acabou a comida e a gente tinha que jantar na quarta, almoçar e jantar na quinta, sexta-feira ir embora. Sexta-feira tinha aula até 1h da tarde, ir embora com fome, chegava em casa e comia alguma coisa. Pois então, na quarta-feira, quando acabou a comida, ele falou: e agora? A gente falou: vamos estudar, depois a gente vê o que faz. E aí começamos a estudar e ele é pastor hoje, reverendo Anderson Domingos. Chegou assim, 6h da tarde, 7h da tarde, a anaconda no meu estômago já estava assim, batendo palma, perguntando cadê a comida, Ele chega assim na porta do meu quarto, bate, eu abro a porta, ele fala: muito brincalhão ele, vamos comer um lanche? Eu falei: você está de brincadeira comigo, eu estou morrendo de fome, e você fala: vamos comer um lanche? Não, Vamos caçar, vamos pedir miojo para alguém, sei lá, Ele: vamos comer um lanche, eu largo a mão, Eu falei: para com isso, Anderson, vamos comer um lanche. Ele pegou, bateu R$50 na mesa, assim. Eu falei: que é isso? Ele falou assim: eu estava na rua, uma mulher passou por mim e falou: olha, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas Deus está me mandando, toma. Deu esses R$50 para ele. A gente comeu o lanche, no outro dia a gente comeu macarrão com bacon, E aí jantamos macarrão com bacon, e aí foi embora naquela semana. Isso é um testemunho de como Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é porque sou eu, porque Deus falou assim para mim: Rafael, eu te escolhi, você estava no ventre da sua mãe. Não é porque você é bom, não. Não é porque eu preciso que um jumento fale, e eu vou usar você. É por isso. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele está dizendo assim: não é porque vocês são bons, não. É porque eu preciso que mais pessoas falem, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quais são as nossas desculpas? Qual é a tangente que a gente quer sair? Por qual porta a gente quer sair correndo para tomar uma atitude saudável? Esse Cristo e esse Deus olha para cada um de nós e fala assim: não inventa desculpa, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria convidar você a provar Deus nisso, a experimentar Deus nisso. Saia essa semana e descubra que você foi escolhido no ventre da sua mãe e que Deus está com você e que Ele te capacita. Ele fez uma jumenta falar, Ele faz um jumento falar, Ele pode fazer você falar também dia após dia. Descubra que Deus está com você todos os dias, desde a consumação dos séculos e até o final dos tempos. Descubra que você foi convocado para suprir essa pseudo-necessidade que Deus tem, que você pregue o Evangelho e testemunhe do amor dEle. Mas não pense porque é você, não. É porque é Deus que te escolheu quando nós éramos ainda menos do que nós somos agora. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por nossas vidas. Deus, nos faz entender, ó Pai, que nós somos convocados, não para ficarmos sentados aqui nessas cadeiras sem fazermos nada, Pai, mas nos faz entender que nós somos convocados a vivermos a Tua vontade, a cumprirmos a Tua vontade, a trabalharmos para o Senhor, ó Pai. A Tua palavra nos fala que se nós obedecermos isso, assim como Jeremias decidiu fazer, ó Pai amado, o Senhor fala a cada um de nós que estará conosco, nos sustentando todos os dias até a consumação dos séculos, ó Pai. Deus, que nós não sejamos como aquele Rafael de anos atrás que deixou de falar para o seu amigo que o Senhor o amava, Pai. Mas que nós possamos experimentar, no Senhor o verdadeiro amor que o Senhor oferece a cada um. Que nós possamos experimentar no Senhor o verdadeiro sustento que o Senhor oferece a cada um. Que nós possamos experimentar no Senhor aquilo que o Seu texto fala, ó Pai. Que o Seu poder, o Senhor concede a cada um de nós, estando conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Que a gente saia daqui hoje
tendo essa certeza que nós fomos convocados para suprir essa necessidade que nós temos de pregar o Seu Evangelho e fazer a Tua vontade, ó Pai. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.